Você sabia que 70% dos divórcios no Ocidente são pedidos por mulheres? 7 em cada 10. E entre mulheres com nível superior, esse número chega a 90%? Agora me responde uma coisa. Se o casamento foi feito para destruir a mulher, como o feminismo afirma, por que as feministas são as que mais pedem o divórcio? Por que elas não optaram por não casar? Então, a resposta está no que acontece quando você convence milhares de mulheres de que o casamento é uma prisão patriarcal e depois joga elas dentro dele, sem estrutura, sem propósito e sem nenhuma ideia da beleza que é isso. Hoje eu vou falar sobre como o feminismo está destruindo a visão do homem e da mulher sobre o casamento e o que a Bíblia diz sobre isso. E para você entender o que está acontecendo hoje, é necessário nós nos voltarmos às raízes. O feminismo moderno, ele não nasceu de mulheres que estavam vivendo em casamentos ruins. E com isso eu não quero dizer que não exista casamentos ruins, porque nós sabemos que existe. Mas a verdade é que esse movimento nasceu de uma teoria política bem conhecida, como Marx. Engels, em 1884, escreveu que o casamento monogâmico não surgiu do amor, mas da necessidade do homem garantir herdeiros para a sua propriedade. A mulher, então, na visão dele, era o proletário doméstico. A família nuclear era a célula básica do capitalismo. Esse argumento foi a espinha dorsal do que o feminismo radical veio a ser depois. O desejo realmente das feministas radicais como Shulamit Firestone, por exemplo, não era uma igualdade de direitos, mas era abolir a diferença entre homens e mulheres. E para chegar lá, era preciso abolir o casamento. E ela argumenta que é exatamente onde essa diferença acontece de maneira mais explícita. Sophie Lewis, recentemente, em 2022, escreveu um livro exatamente sobre abolir a família. Mas aí você me pergunta, Késia, como a maioria das mulheres que nunca leram Firestone, Simone de Beauvoir, Sophie Lewis, Engels, tem essa visão tão baixa do casamento? É porque esses pensamentos chegaram bem diluídos, muito bonitinhos, embalados em séries que mostram o homem como pateta, como violento, como indesejado, em músicas que exaltam as mulheres solteiras, livres, leves e soltas, nos posts do Instagram, no Twitter ou X, onde falam que submissão é uma humilhação, nas terapias, onde muitos dizem que as mulheres precisam priorizar os seus sentimentos acima de qualquer coisa. Você percebe? A ideologia ela não precisa ser citada para ser absorvida. Ela vira cultura e a cultura vira expectativa e a expectativa destroça casamento. Os resultados dessa mentalidade não são difíceis de ver. As taxas de casamento estão caindo em todos os países ocidentais. Cada vez mais pessoas optam por relacionamentos sem um compromisso formal. E a convivência antes do casamento, que o feminismo falava que era uma solução, na prática só aumenta a probabilidade de separação. E o que é que sobrou dessa equação? Mãe solo em situação de vulnerabilidade econômica, crianças sem a presença do pai, homens sem direção, sem propósito, sem saber o que se espera dele. Porque nós sabemos, e eu já falei isso aqui, o feminismo não destruiu apenas o casamento, ele destruiu a identidade da mulher e a identidade do homem. Num ambiente que demoniza a masculinidade e deslegitima a liderança masculina, os homens respondem de duas formas e ambas são devastadoras. Primeiro, ou eles abdicam, saem emocionalmente do casamento, mesmo continuando ali. Eles se tornam apáticos, param de liderar, de se responsabilizar, param de tomar a iniciativa, eles deixam a mulher conduzir. Segundo, ou então eles endurecem, interpretam a crise como um motivo para o controle, para o desprezo e para o abuso. Em ambos os casos, nós podemos perceber que o casamento se torna um lugar
aonde funciona como parcerias frias de conveniência. Não existe amor sacrificial, nem submissão voluntária, não existe Cristo. Mas nós sabemos também que isso não é só culpa do feminismo, mas na verdade é uma consequência direta da queda, né? Só que eu preciso te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Ou se você fez, talvez você nunca tenha ido procurar a resposta. Afinal, o que existia antes do casamento cristão? O sociólogo Rodney Stark, de Princeton e Baylor, passou décadas estudando o mundo greco-romano do século I, o mundo onde o evangelho chegou. E sabe o que ele encontrou? Meninas casadas antes da puberdade com homens muito mais velhos, sem escolha, sem voz. Infanticídio feminino legalizado e praticado em massa. Inclusive, Stark cita um estudo arqueológico feito em Delfos. De 600 famílias analisadas, apenas 6 criaram mais de uma filha. O adultério masculino era tolerado. O divórcio era imediato e sem consequências para o marido. A mulher era descartada da noite para o dia. As viúvas eram punidas com multas se não se recasassem em até 2 anos. Foi nesse mundo que Paulo escreveu: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O historiador Mike Aquila afirma que pedir para um homem amar sacrificialmente a sua esposa naquela época era algo contracultural e extremamente radical. A ética cristã trouxe para a mulher benefícios que nenhuma lei romana havia dado. Um marido que era obrigado pelo padrão moral a ser fiel como a mulher. A permanência no casamento como uma proteção e não como uma prisão. O infanticídio feminino foi proibido e as meninas, pela primeira vez, passaram a ter o direito de viver. A viúva passou a ser apoiada pela comunidade e não punida pelo Estado. Stark conclui com uma frase que eu não posso deixar de citar. O cristianismo era extraordinariamente atraente para as mulheres, porque dentro da subcultura cristã, elas desfrutavam de um status muito superior ao que as mulheres greco-romanas desfrutavam. Tanto que em 370 depois de Cristo, o imperador romano Valentiniano emitiu uma ordem proibindo que missionários cristãos visitassem as mulheres pagãs, porque elas estavam se convertendo em massa. A narrativa de que o casamento cristão sempre oprimiu a mulher não é histórico. É ideológico e mentiroso. Mas vamos às escrituras, porque é ela que define o casamento, não uma ideologia, a cultura ou mesmo a minha própria opinião. O casamento não é uma invenção humana. Ela é uma ordem criacional instituída por Deus em um estado sem pecado. E nós vemos isso em Gênesis 2:24. Nós podemos ver que quando Deus criou a mulher como Ezer, como diz a nossa tradução, uma auxiliadora idônea, na verdade o texto ali quer dizer face a face, como uma confrontadora, aquela que vai auxiliar o homem de maneira que vai confrontar. Calvino observou no seu comentário que Deus criou a mulher como Ezer, auxiliadora, não como uma forma inferior, mas como uma complementariedade essencial. Homem e mulher são igualmente imagens de Deus, distintos em funções, mas iguais em dignidade e valor. Quando nós lemos Efésios, a palavra submissão, que o feminismo tanto faz alvoroço sobre ela, quem lê o texto inteiro vê que Paulo está colocando um peso muito maior sobre o homem, a de amar sacrificialmente a sua esposa ao ponto de morrer por ela. A submissão bíblica não é covardia nem humilhação, é uma posição de escolha, é uma postura de quem confia. A igreja confia no seu Senhor, porque ele morreu, ele deu a sua própria vida por ela. E ele a sustenta e continua sendo o seu auxiliador, o seu protetor, o seu cuidador. A liderança masculina não é dominação, é uma entrega, como Cristo se entregou na cruz. Mas existe algo que vai além dessa história das ideologias
e muito mais. Paulo chama o casamento de mistério. Ele não está falando de algo confuso. Ele está falando de uma realidade oculta que foi revelada. O casamento humano é um sinal sacramental do relacionamento entre Cristo e a igreja. Tim Keller diz em O Significado do Casamento a frase: quando Deus inventou o casamento, ele já tinha a obra salvadora de Jesus em mente. O segredo do casamento é a mensagem de que os maridos devem fazer por suas esposas o que Jesus fez para nos trazer a união com ele. E isso muda bastante coisa. Quando o marido ama sacrificialmente a sua esposa, ele está pregando um sermão sem palavras, mostrando como Cristo ama sua igreja. Quando a sua esposa se submete voluntariamente ao seu marido, ela exibe a beleza da igreja que confia no seu Senhor. O casamento não é um contrato afetivo que dura enquanto os dois se gostam. É uma aliança que faz parte de uma história muito maior, que começou em Gênesis, passou pela cruz e termina no banquete das bodas do Cordeiro de Apocalipse. Destruir o casamento ou redefinir o casamento não é apenas uma questão de direitos, é obscurecer o evangelho que o casamento foi escolhido para proclamar. O feminismo vai te dizer que o casamento é uma prisão, que a submissão é uma desonra, que a melhor versão de você é não precisar de ninguém. O Red Pill também tá fazendo o mesmo, tá? Mas as escrituras te convidam para algo muito maior do que isso. Ela te convida a viver em um casamento que não é apenas funcional, conveniente para as duas partes, mas que seja uma parábola viva do amor de Cristo. Um amor que não depende exclusivamente de sentimentos românticos, mas de uma aliança. Um amor que não foge da dificuldade, mas que a transforma. Um amor que não busca a si mesmo, mas se entrega. No mundo que destruiu o casamento em nome da autonomia, o casal cristão que vive isso, com imperfeição, eu sei, com dificuldades, é claro, mas com graça e com os olhos no Evangelho, vivem demonstrando o amor de Cristo para a sua igreja. O casal cristão que vive esse amor, essa aliança, é uma resposta viva ao caos que o mundo criou. O casamento não é um problema. Ele é um remédio. Se esse conteúdo te ajudou, curte aqui esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é bom e o entregue para mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários o que você acha mais difícil de entender sobre o casamento bíblico. Vamos conversar sobre isso e, quem sabe, ajudarmos uns aos outros a responder essas perguntas. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.